Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Entre Viagens e Vinhos. Hoje, o nosso episódio é sobre perdas, o amor que fica. Carol, Tati, hoje o episódio é íntimo. Vamos falar sobre perdas. Perdas de pessoas, de fases da vida e às vezes até mesmo de nós mesmos, não é? É sobre o que fica depois que tudo isso passa. Nós três, inclusive, já vivemos uma perda bem difícil. Perdemos nossas mães. E que perda! E a Carol e a Tati, inclusive, perderam os pais. Nós queremos conversar sobre isso hoje de uma forma muito especial, de uma forma muito acolhedora, tentando entender que isso faz parte do processo da vida e que talvez juntas, nos ouvindo, nos acolhendo, possa ser menos difícil do que realmente é. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, e assim, especialmente para mim, nossa primeira convidada no nosso podcast. A primeira de muitas. Para a gente. É a doutora Carla Zafar. Doutora Carla é médica oncologista, foi minha oncologista, foi oncologista da minha mãe. E ela, além disso tudo, ela ainda é mãe, atleta. Uma mulher maravilhosa. Uma esposa maravilhosa. Ela é casada com um mastologista também muito conceituado, doutor Antônio Zafar. Tem 3 filhos. E a gente vai ter o privilégio hoje de conhecer um pouco da história dela. Muito obrigada, doutora Carla, por ter recebido. Seja bem-vinda, doutora. A gente chama de Carla, doutora. Pode me chamar de Carla, que a gente se conhece há bastante tempo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mesmo, participando dessa conversa. Eu diria, Carla, que além de todos os atributos que a Tati já colocou para você, eu diria que você também é muito corajosa. A nossa primeira convidada para uma conversa bem livre, bem aberta. Tá muito bonita. Eu tô só olhando esse ombro. Eu sempre falo. Eu tô só olhando esse ombro. Eu sou apaixonada por braço de mulher, assim, ó. Não, braço tá na moda. Acho braço lindo. Olha esse tá ombro. na moda agora. Você também que gosta de ombro? Eu já tô apaixonada desde a primeira vez que eu vi. Eu não sei nem o que eu destaco. Se são os belos ombros ou a bela pele. Enfim, vamos te conhecer para ver o que tem de lindo aí dentro também, não é verdade? Vamos conversar. Então, vamos começar a falar sobre perdas, lutas e recomeços. Você vê a dor de muitas formas, física, emocional, existencial, nós também. O que a convivência com o sofrimento dos outros te ensinou sobre suas próprias dores? A medicina te endureceu ou te deixou mais humana? Olha, gente, eu costumo dizer assim, que o sofrimento, ele não ensina nada para ninguém. A gente não aprende com o sofrimento. E o sofrimento, eu acho assim, ele endurece um pouco o coração, ele deixa a gente mais cético e deixa a gente rancoroso. Então, eu acho que você não aprende sofrendo. O que a gente aprende é quando a gente supera o sofrimento, quando você consegue sobreviver àquela dor, e aí você vai reconstruindo, se reconstruindo e segue em frente. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Eu já tinha pensado, porque eu falo assim, as pessoas quando, né, conseguem sobreviver a um câncer, eu sou a primeira sobrevivente da minha família, né, a gente sempre brinca com isso, que eu não acho que eu fiquei melhor. Eu me emocionei, mas porque eu acho que é verdade. Mas sabe uma a gente coisa? aprende a hora que passa, assim. Mas uma coisa que a doutora Carla falou, que na verdade o que acontece é que a gente tem mais sede de viver, né? Você fala, não, essa eu venci. Porque uma hora o sofrimento passa, tá? Por maior que seja a dor, por maior que seja a perda, uma hora você segue em frente. Então, é isso que nos faz bem, isso que nos renova. Porque no momento do sofrimento, a gente é ruim. A gente quer que outra pessoa sofra mais que a gente para a gente poder esquecer o sofrimento que a gente está tendo. Ou egoísta, né? Egoísta. O mundo girar em torno da gente. Então, realmente, eu acho isso mesmo. Acho que, sabe, falar assim, o sofrimento enobrece, o sofrimento te faz melhor, vai te fazer mais solidário. Não acredito Porém, nisso. Nós seríamos mais felizes se nós nunca sofrêssemos. E era isso que eu ia acrescentar. Porém, também é maduro, é humano reconhecer que ele existe, que o sofrimento existe. Porque uma das nossas estratégias de fugir, muitas vezes, do sofrimento das perdas é fingir que ele não existe. Quando eu digo fingir, é aquela coisa quando alguém te pergunta. Vamos de um exemplo simples, tá? Talvez menos intenso do que esse, dessa perda que a gente está falando que a oncologia muitas vezes traz aí,
como semblante. É Um que quando ela término. falou no sentimento, eu já pensei em todas as formas, na minha perda dos meus pais, na minha perda com o meu divórcio, no meu sofrimento com o fim do meu namoro. Então, assim, sabe assim, quando você falou sobre sofrer, eu levei em consideração todos os tipos de sofrimento que eu já tive, Isso. desde a morte até um sofrimento mais E simples. contem pra mim se alguma vez a gente já, por exemplo, tá? Não terminou um namoro ou um casamento e alguém pergunta assim pra você: você tá sofrendo? Tô nada. Muitas vezes Ainda mais nosso temperamento é de a nossa sempre- primeira resposta é dizer o quê, né? Não, eu tô bem. Então, vocês entendem que quando a gente compreende que a Carla trouxe, né, que ele existe, ele é doído, E ele passa. mas ele vai passar, a gente consegue entender a nossa condição humana de não ter como passar pela vida se não passar pelo sofrimento. Justamente, Mas assim, tem sofrimentos que a gente consegue trabalhar com mais facilidade, É. né? Por exemplo, tudo bem, você terminou um relacionamento, isso é sofrido, doloroso, sim. Ainda mais quanto mais nova a gente é, mais a gente acha que a gente vai morrer. Mais Sabe? intenso Eu era assim, somos. de morrer de amor, sempre fui assim, sabe? Uhum. De nossa, eu achava que eu ia morrer naquele momento, que não ia sobreviver àquilo. E depois que passa, você olha e fala assim, nossa, por essa pessoa. E, Como não, que eu doutora pude? Carla, mas demora para passar depois que a gente tá nessa idade, é que você tá casada. Você não sofreu por ninguém faz muito tempo, tá? Posso falar. Mas eu entendo o que ela estava dizendo. Por exemplo, meu pai faleceu 15 anos depois que a minha mãe faleceu. E meu pai foi um homem muito abençoado, porque a segunda esposa do meu pai, a Thelma, é uma mulher maravilhosa. Vocês conhecem, Sim, né? A sim. Thelma, uma pessoa maravilhosa. Meu pai sempre falou: Deus foi muito bom comigo, que eu tive duas esposas maravilhosas. Mas no dia que ele faleceu, e ele sabia que ele ia falecer, ele chamou eu e minha irmã e ligou pro meu irmão para repassar. Meu pai era muito racional, né? Para Cético. repassar todas as coisas que a gente tinha para cuidar da gente. E aí ele falou assim: hoje eu vou encontrar sua mãe. Então, acho que a perda da morte de alguém que a gente ama é diferente de um fim de um relacionamento, É, né? Lógico, com certeza. Com Porque o certeza. relacionamento, tanto é que o relacionamento não foi pra frente, ele terminou, né? E a morte, não, a morte pega você, às vezes, num momento de grande amor, Sim. de grande identificação, aquela pessoa tem uma importância muito grande na sua vida. Agora, um relacionamento que acaba, ele já vai acabando ao longo do tempo, ele não acaba de repente. Por mais que a né? gente, às vezes, fuja de encarar essa realidade, mas com certeza vão havendo sinais, né? As Vão havendo pistas sinais, vão você já vai acontecendo, entregando né? aquilo, né? As pistas vão acontecendo. Mas eu acho que isso que você falou, da dificuldade que a gente tem de enfrentar algumas dores, entra até naquela questão de vivenciar o luto mesmo, né? Muita gente, e eu fiz isso, porque os meus pais morreram com uma diferença de 40 dias. Então, era começo de dezembro, quase ali no recesso do fórum, e meu pai morreu em fim de outubro, e aí minha mãe morreu dia 12 de dezembro, foi enterrada no dia 13 de dezembro. O recesso do fórum começa dia 18, mais ou menos. Então, no dia 13, no dia que minha mãe morreu, eu tinha feito a minha última audiência do ano. E aí eu lembro que eu fechei as portas do escritório e eu tinha uma viagem comprada para o dia 2 de janeiro. Então, assim, veio Natal, Ano Novo, praia. E eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro passando férias. Quando eu fui voltar, eu tive uma crise do tipo. É como se você tivesse postergado. É porque eu pensava assim, ó, eu vou ter que voltar agora. E quando eu voltava de viagem, minha mãe ia pra minha casa, abrir mala, né? E minha mãe não tava lá. E aí eu cheguei e emendei o quê? A reforma e a sociedade do escritório. E aí, De certa reforma, forma, nós estamos falando de diversos É. lutos, ok? Carla, você vê, de certa forma, alguma conexão entre esses lutos? Olha, é como eu digo, a morte é irremediável. Então, por exemplo, acompanhar um paciente que tem uma doença incurável, ou um paciente que já está numa fase terminal da sua doença, isso é doloroso. É tão doloroso para o paciente, para a família, como para mim também é doloroso. Mesmo depois de tantos anos. Mesmo ainda é depois de doloroso pra tantos você. anos. doloroso. E agora as coisas têm ficado. Agora, depois de quase 30, 40 anos trabalhando com isso, é que eu aprendi a mexer mais com isso. Mas eu sinto isso nas pessoas mais novas, que é o seguinte: a gente em oncologia, em hematologia, muitas vezes a gente tem que saber a hora de parar. A hora em que tudo que a gente poderia fazer Já foi feito. para cura e para melhora já foi feito. E a gente tem que entregar o paciente, por exemplo, para um cuidado paliativo, Indiferente da idade que ele tenha. indiferentemente da idade, tá?
é muito doloroso também você acompanhar o fim da vida de uma pessoa mais jovem, de uma pessoa que você achava que tinha tudo para viver e tal. Mas também o idoso é sofrido, porque É ele o também amor tem de apego alguém, à né? vida, né? Ele sempre é pai de alguém, marido de alguém, São né? vidas, né, gente? Então são vidas que se vão. E realmente as pessoas têm dificuldade em abrir mão de um parente, quer ele tem 80, 90 anos. Sim. Então isso daí não adianta. Teve algum caso assim que ficou um pouco mais marcante? Olha, tiveram vários casos marcantes, assim. E principalmente as doenças que chegam assim agudamente, que pegam a pessoa numa fase produtiva e são inesperadas. O que eu acho que é uma tragédia na vida de uma pessoa não é o linfoma que você teve, é a leucemia aguda. A leucemia aguda, geralmente, ela pega pessoas na faixa dos 40, dos 30 aos 50 anos, a pessoa está produtiva, a pessoa tem uma família, tem filhos pequenos, a pessoa nunca acha que vai acontecer nada de ruim, e de repente ela começa com uma fraqueza, uma febre, uma infecção que não cura, vai no médico, pronto. 2, 3 A meses. partir daquele momento, a vida dela mudou. Ela vai entrar num processo de tratamento, internamentos longos, muito sofrimento, infecções e tudo mais, até combinar com um transplante, que vai combinar ou com cura ou não, né? Então, não. E a família toda sofre, né? Eu falo que A não é família só a toda vida sofre. daquela pessoa, É. é a vida de todo mundo. É, Tipo, é. todo dia você acorda sem saber como vai ser. Principalmente os pré-conceitos, É. né? Os tabus, Mas os aí, paradigmas que existem por sobre exemplo, o câncer. a leucemia, tudo é sofrido. A leucemia, Uhum. por exemplo, como eu disse, uma tragédia, que vem uma bomba que explode na vida da pessoa. Sim. Agora, por exemplo, para a mulher, um câncer de mama também é terrível. É. Tá? Porque ela vai passar por uma cirurgia. Hoje em dia, os procedimentos cirúrgicos melhoraram muito, então a cirurgia estética, a cirurgia de câncer, ela é muito estética também, Estética né? Ela tenta também, preservar né? a estética, Sim. mas ela vai fazer quimioterapia, ela vai perder os cabelos, ela vai Fazer rádio, às vezes. fazer radioterapia, ela vai atrapalhar toda a rotina dela. Então, sempre vai alguém levar. Muitas vezes está num problema de relacionamento, a gente sente assim, aquela humilhação, ai, o marido que eu já não amo mais, está aqui me acompanhando. E agora eu preciso dele, eu preciso dependo dele. Você dele. lembra, mas o que mais me angustiava era o fato de ganhar peso. Porque, Eu lembro. diferentemente do E eu que a ia gente falar pensava, isso. porque o câncer ele é hipermetabólico, ele perde peso, mas É. as medicações, elas Justamente, limitam você usa muito. corticoide para não ter Eu vômito. lembro de você falar pra mim, não, amiga, eu não consigo comer, mas eu tô muito inchada. E eu falava, tá, isso é uma preocupação de vida. Esses exemplos que tempo você deu afetam a feminilidade. Menina, quando eu tive Muito. Covid, eu tive um Covid grave. Todo mundo achava que eu ia tirar de letra Covid, tá? Mas eu Sim. fiquei 7 dias internada e quase morri. E eu lembro aí que o que me salvou muito foi na época que eu fazia corticoide. Sim. Então, na época que fizeram flebocortite, só fizeram corticoide, eu fui melhorando. Mas com os dias, aquilo foi me irritando, porque eu tava ficando feia. Eu olhava pra mim, eu só via assim, uma bochecha grande. Parecia, o que adianta eu morrer não nesse é? negócio de ficar... E ficar desse feia, jeito. tá? É. Aquilo começou a tomar uma proporção grande. no meu Mexe com a tratamento, nossa que eu tava- feminilidade, né? E Justamente eu acho vamos que falar então, disso? Inclusive, Carol. agora a gente pode falar sobre a feminilidade, sou eu que vou fazer umas perguntas. Ah. Doutora, você é médica, oncologista, casada, atleta, mulher. Em algum momento você sentiu que você precisou fazer uma escolha entre ser uma coisa ou outra? Olha, acho que eu tenho que agradecer a Deus a vida que eu tenho, porque eu sempre escolhi aquilo que eu achava que era o melhor naquele momento. Eu não tive que abrir mão, nunca tive que abrir mão da minha vida profissional por causa dos meus filhos, porque eu sempre tive muito apoio familiar. Quando eu fiquei fora, deixei meu filho mais velho com 2 anos e fiquei 2 anos fora. Olha, Ainda assim, eu tinha meu marido que supria toda essa porque a mulher necessidade. sofre um preconceito, É. Temos né? um exemplo É, aqui, né? a mulher sofre um Carla, preconceito. as meninas sabem um pouco mais da minha história, mas eu quero contar uma parte dela pra você, porque esse teu assunto me toca muito e quero também que os nossos novos seguidores aí conheçam essa parte da minha história. A minha primeira graduação foi psicologia. Eu sempre tive um projeto com a psiquiatria. Saúde mental era o meu amor. E no primeiro momento não consegui fazer medicina, só que depois, já casada, né, com um bebê, eu decidi que era a hora. E eu sofri muito, muito com esse processo. Principalmente das pessoas que me rodeavam, né? Então, eu tive sim que escolher, tá? Tanto que o meu divórcio foi bem nessa fase, quando eu engajei verdadeiramente
na faculdade. Só que anterior a isso, até quando, de certa forma, eu tinha um vulgo apoio dentro de casa, eu fui muito julgada por amigas, por amigos, por pessoas que diziam, mas meu Deus, você vai, e esse é o termo, você vai abandonar o seu filho, porque acabou que eu comecei medicina fora do país também. Eu concluí medicina aqui em Maringá, fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto ano aqui em Maringá, mas eu comecei fora do país também. Então, eu viajava todos os finais de semana, uma média de 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, para estar com meu filho, quando, na verdade, muitas vezes eu nem acho que eu precisava. Só que eu era tão condenada, tão julgada, então sinta-se privilegiada, porque a minha história já fugiu totalmente dessa sua história. Que bom que você teve essa E como possibilidade. que você se sentia? Você nunca não se cobrava por ter Não ficado... se culpava. Olha, culpava. Hoje eu me sinto um pouco culpada de reconhecer que foram um dos 2 anos mais felizes da minha vida. Olha, Porque lá, olha, eu sabia que aqui estava tudo bem, tá? Então, quando eu vinha, para voltar, era um pouco doído para mim. E várias vezes eu tive vontade de desistir. E nem meu pai, nem meu marido deixaram que eu Olha, desistisse. Que Sabe? história. Eu falava assim, gente, eu não vou voltar, eu quero ficar aqui Sim. com Fazer um parênteses, vocês. O doutor Antônio é uma pessoa também diferenciada, gente. Ele é um marido não que, é, que porque... apoia demais a sua vida também, né? É, E talvez por realmente. isso a forma que você fale seja tão leve, que você viva seja tão leve, porque eu acho que a gente, quando você entra nesse lugar de ter que escolher, né, a própria maternidade, quando ela nasce, né, quando o nosso filho nasce uma maternidade de culpa, né, a gente já tem uma culpa auto... Já acho que tá Você- dando pouco, É, já porque acho que faz tá sendo hospital, então eu acho assim, eu suficiente. lembro quando eu fui voltar a trabalhar no meu segundo filho, tipo, que culpa de deixar ele, porque... Então, assim, a gente tá sempre, parece que se sentindo culpada. E eu acho que quando você tem um parceiro, um companheiro, que te apoia, que faça isso, tipo, não vai desistir. E ela Eu fala tô da figura aqui, do pai e ainda, né? Meu pai me ajudou muito também. Então, assim, eu acho Quando, isso e muito nos momentos que eu importante. fraquejava, que eu falava assim, gente, eu não vou voltar. Eles falavam, como? Já tem 6 meses que a gente tá aqui nesse sufoco e você vai desistir? Você vai até o fim. Aí acabou o primeiro ano, eu falei assim, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, eu não vou voltar. Não, você não vai ter título, você não vai ter reconhecimento, você tem que completar. E eu fui e voltei. E hoje eu sou muito grata. Meu pai já falecido, já morreu há bastante tempo, tá? Mas eu sou muito agradecida a importante isso, isso. que eles realmente me deram esse suporte. E Eu falo que eu também tive um suporte bom, né? Porque fui mãe muito nova, estudava, trabalhava o dia todo, estudava à noite. Quem cuidava da Giovana, a minha filha hoje tem 22 anos, era o pai dela. Uhum. Então, assim, eu acho que é importante isso, né? A gente ter esse apoio, porque talvez nós mulheres, a gente também não consegue chegar num lugar se a gente tiver que abraçar o Lógico. mundo. Não É. adianta. Então, Só que assim, não via de regra, mas normalmente a gente acaba sendo submetido a algumas muito, escolhas, né? a maioria das vezes. Tô é uma bem feliz com a exceção. sua história. Eu Você também, não vai porque- ser só, eu porque é uma acho, exceção, eu Carla. O lido, que você né? acha, Tati? mas não sei, por exemplo, foi uma época difícil depois, quando eu voltei e comecei a trabalhar, assim, era muito trabalho, muito volume de trabalho, sim. muita responsabilidade. Então, eu lembro, assim, eu não cuidava de mim como eu cuido hoje. Sim. Eu tinha menos tempo para mim, porque eu tinha que me desdobrar e tal, mas isso era uma coisa natural, eu estava preparada para Sim. viver aquilo, E né? eu acho que são fases, né? Eu acho que são fases que a gente vive, uma fase que trabalha mais. Então, assim, como profissional da saúde, como que você lida com essa expectativa de ser, né, passar essa imagem um pouco mais séria e, ao mesmo tempo, se permitir viver outras facetas suas como mulher, viajar com as amigas, né? Eu vou ter que fazer uma adenda aí, tá? Não vai ter jeito, porque eu fui conhecer a Carla por indicação da Tati no Instagram. E eu adorei o que eu vi, né? Porque aquele Instagram, inclusive, vamos deixar o Instagram aqui, para as pessoas poderem conhecer o Instagram da Carla. Ele não é um Instagram só de medicina. Não é, Ele é o não, Instagram da Carla, Uhum. né? E como que você administra? Porque a gente percebeu que você se posiciona nas redes com certa naturalidade sobre a tua vida, sobre o teu lifestyle, como se diz por aí, Sim. né? Então, assim, rotina saudável, treino. Como você administra esse posicionamento entre ser médica, falar de medicina, mas também mostrar, né, que treina, que corre, que viaja com as amigas? Como é tudo isso na sua visão?
Primeiro, assim, eu acho que eu nunca quis ser um personagem, tá? Ser aquela pessoa perfeita, que é focada no trabalho e tal. Não, eu tenho múltiplos interesses. E cada tempo que a gente vai vivendo, mais interesses a gente vai descobrindo. E eu acho que as pessoas gostam de ver isso também, tá? Vida real, A né? gente, É. a gente vive num meio que, principalmente as novas médicas, que elas querem criar um personagem de dancinha. Não, isso aí eu acho que é meio fora da... Fica- Eu vi isso no seu Instagram, fiquei super feliz. Ela vai vir no nosso podcast porque ela concorda comigo e que tudo tem limite, eu acho que né? tem limite. Eu acho que você tem que passar uma imagem de credibilidade, você tem que preocupar em passar informações de qualidade. É uma imagem real a sua na internet. Mas não quem fazer vive, um personagem, é. uma coisa falsa, que não corresponde à Porque minha vida ninguém do fica dia a dançando na dia. frente do espelho. Não é Não, verdade? verdade. Porém, a gente sabe, de certa forma, que a sociedade, e não menos a medicina, ela é extremamente machista, né? Então, assim, é óbvio que cada história é uma história, mas eu acho que você, algumas vezes na sua vida, já administrou essa condição de ter que disputar, não sei, talvez dividir, melhor assim, um espaço com um homem, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, confesso para vocês, as meninas sabem disso, eu vivo numa dicotomia, porque olha o meu caso, né? Eu atendo famílias de crianças atípicas, então eu atendo pai, eu atendo mãe, então, assim, eu quero usar bastante você e a sua experiência hoje no sentido de até onde eu posso ir, por exemplo, nas minhas redes sociais. Então, eu posto, obviamente, contar que estou numa academia. Ok, perfeito, isso é saúde, né? Mas eu posso postar uma roupa treinando? Não sei, eu postei, né? É isso que eu quero saber, porque eu adoro, eu quero ouvir a sua opinião. Olha, eu penso, antes de fazer isso, eu penso. Você Tá? pensa? Eu penso. Mas é que eu tô curtindo muito estar bem, tá? Eu tô muito feliz de estar bem. Sim. E tem que estar mesmo, porque tá excelente. Eu você vejo, tá maravilhosa. na minha visão como paciente, toda vez que eu chegava, eu te falava assim, nossa, como você tá linda, não é isso? Aham. Eu acho que o fato de postar que tá treinando é vida. Hoje eu não saúde. tenho mais essa preocupação. Eu acho que talvez há 10, 20 anos Você atrás, teve? talvez eu tivesse, mas naquela época Não tinha, né? Porque, na verdade, Tati, eu não vou velar nada. Eu tô sendo honesta, né? Todas nós postamos que estamos na academia. Sim. Mas não é disso exatamente que eu tô falando. Eu posso, como médica, lógico, na visão dela, na opinião dela e de vocês também, postar, então, uma foto num treino onde eu mostro, talvez, um pouco mais as minhas costas, um pouco mais o meu eu mostro abdômen. o que eu tenho de bom, por exemplo. Eu não vou mostrar minha coxa, como eu gosto. Mas assim, eu quero mostrar meu braço, minhas costas. Eu gosto de mostrar. Você não vê hoje inferência disso na seriedade do seu trabalho. Não vejo. Você não recebe pacientes que dizem, doutora, eu te vi no Instagram, tava toda bonita, no Então, sentido... sim, mas não como crítica. Se tá criticando, eu não tô percebendo. Sim. Ótimo. Mas não como crítica, mas assim, como eu escuto as pessoas falando, olha, eu quero chegar na sua idade assim. A gente tem. Antes me ofendi, tá me chamando de velha, mas hoje eu tolero isso com naturalidade. Mas eu acho assim, né, doutor? Eu acho que é muito, quando a pessoa fala, eu acho que isso é muito importante. Não importa como saiu, importa como você recebeu. Como você recebeu disso sobre Eu você. recebo bem. Ontem eu ouvi uma coisa que me agradou muito mesmo. E a paciente falou assim: olha, eu chego aqui, doutora, assim, eu me sinto feliz ao seu lado, porque a senhora está sempre alegre. Então eu fico feliz de hoje passar essa imagem. Nem sempre foi assim, tá? Na fase de filho pequeno, de ter que se posicionar no mercado de trabalho, eu era uma pessoa bem mais tensa, eu trabalhava com mais angústia no meu dia a dia. Né? Hoje não. Você já enfrentou resistência? Porque é um ambiente muito masculino, né? Você já encontrou alguma resistência em termos do fato de ser uma médica mulher na oncologia? Sim, e principalmente porque na época as pessoas que trabalhavam na minha área eram homens. E acho que todo mundo achou que era natural eu me ligar a um deles Pra e trabalhar com eles. É. Tá? E eu pensei nisso e falei assim, eu quero trabalhar sozinha. Tá? Eu não quero ser a médica que atende com o doutor fulano. Eu quero ser a doutora Carla. Doutora Carla, por isso que você tá aqui, porque a gente é uma mulher forte, maravilhosa. Eu tô encantada. Eu também. De verdade, assim, Ah, porque assim, é muita força. Se você pensar que hoje a gente tem um movimento feminino mais forte, que impulsiona essa nova geração de médicas, Só que se pensar na sua carreira, que tem quantos anos?
Mais de 30 e 20, tantos anos. gente. Mais de 20, vamos lá. Mais de 20 Mais de anos. 30, tá? Não vou Não é uma geração de um movimento feminino, né, tão forte. Então, assim, ou seja, a sua força precisou ser ainda maior É. Na para faculdade tinha enfrentar. mais homens também, na época da Na faculdade. época era meio a meio. Já era meio a meio. Faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, era uma cidade grande, já era meio a meio, tinha muita mulher. Aí, o que aconteceu aqui também? Os homens que estavam aqui, que trabalhavam nessa área, envelheceram, pararam de trabalhar, Sim. foram chegando outros profissionais, a grande maioria mulheres, então hoje em dia nós somos um grupo forte de mulheres hematologistas. Sim. Que legal. Mas nem sempre foi assim, né? Foi uma E transição. tem eu, que atualmente sou a hematologista mais velha, eu acho, da cidade. Aí tem a segunda mais velha, foi minha aluna, e depois tem, cada 10 anos, né? parece, É um né? grupinho que vocês se reúnem. Sim, nós nos reunimos, discutimos casos, temos um WhatsApp de grupo, e se eu tenho uma dúvida, eu falo Você com se ela. sente ajudada e acolhida por outras mulheres? Me sinto ajudada e ajudo também, porque elas também me têm como referência, Com sabe? certeza. A Carla é boa nisso, então tá, elas pedem minha opinião, e a gente está sempre discutindo e sempre Cara, evoluindo tá sendo junto. muito bom falar de perdas com alguém tão otimista. Nossa, É, muito. Né? Um reconhecimento aí à escolha da Tati pelo convite da Carla, porque ouvir sobre perdas com essa visão otimista da vida tá sendo Muito. E incrível. você tem um semblante leve. E É um semblante leve. a nossa vibe, né? Porque a gente já Muito. comentou. tem 10 pessoas, né, no ao vivo. Ah. Daí, assim, nós nem temos mães, a gente E a Carla consegue levar, claro, não tão sarcástico como a gente, né? Porque ela acabou de chegar, talvez a gente Ela- conforme ela. Minha mãe tem 90 anos, pra ver que eu ainda vou longe. Isso é maravilhoso. Mas ela tem essa leveza, né, pra falar de Carla, problema. falando de mãe, né? Eu contei no outro episódio, no nosso primeiro episódio, que eu sou mãe atípica. Né? Eu sou mãe do Ricardo, ele tem 9 anos e tem um diagnóstico de autismo. Estudando a sua vida, eu vi que você também é mãe atípica. Que você tem um filho lindo, sou suspeita, né? Porque eu trabalho com esse público, eu amo esses sujeitos. Eu vi que você tem um filho lindo, com diagnóstico de síndrome de Down. Me corrija se eu estiver errada. Não, tá corretíssimo. E eu queria que você contasse um pouco disso aí, inclusive agregando com a minha vida, com a vida de quem está assistindo a gente, o que a maternidade atípica é para você e o que a gente pode falar de perda ao nos referir à maternidade atípica e de ganho também, né? Sim. Com certeza. Na verdade, assim, com certeza, quando o Felipe nasceu, foi uma das grandes tristezas da minha vida. Quantos anos o Felipe tem? Só Hoje para ele tem 24 anos. 24 anos. E quando ele nasceu, assim, a gente não tinha esse diagnóstico antes, a gente foi descobrir ao nascimento, tá? Não. Não. E foi um choque muito E grande. você já tinha o Guilherme e o Pedro, né? Tinha. Aí ele é o filho mais Ele é o meu novo. filho mais novo. E a gente estava assim naquela fase que os meninos já estão com a vida deles, já estão com a vida própria deles, já dormindo na casa de amigos e tal. E tava só eu e meu marido e a gente podia ter outro filho, né? Eu tô nova ainda, não entendo, mas resolvemos ter. E nasceu o Felipe. E foi um choque muito grande, foi uma tristeza muito grande. Você descobriu durante o parto? Não, eu descobri, assim, ninguém nem percebeu na hora que ele nasceu. Nem o pediatra, ninguém no centro cirúrgico percebeu. Mas, na hora que a enfermeira chegou com ele no quarto, tava eu e acho que não sei quem que estava comigo. Acho que minha mãe estava comigo, mas eu não comentei nada com ela. E eu vi a enfermeira entrou com ele assim, e a cabecinha dele, eu vi a cabeça, tá? E a cabeça era redonda. E o Down tem a cabeça muito redondinha. Muito E redondinha. normalmente, a criança quando nasce não tá com a Não cabeça tá com a redonda. Então, naqueles breves segundos, eu pensei assim, que meu filho é sindrômico, que síndrome que ele tem, que síndrome que ele tem. Quando ela chegou, eu vi o olhinho que fazia assim, porque o olho da gente fechado é reto, tá vendo? O Down, quando o olho dele tá fechado, e o olho dele é uma meia-lua. Você Tá? fez o diagnóstico. Aí eu olhei assim e vi cara. que meu filho era Down. E eu fiquei quieta. Aí quando meu marido chegou, naqueles momentos que eu falo pra você que o sofrimento não ensina nada pra gente, a gente é mal no sofrimento, a gente quer que o outro se ferre. Sim. Porque Tudo. é bem verdade. Tipo, eu tô sofrendo. Porque na hora que meu marido chegou, e aí ele foi ver, ele tipo, ai, meu filho lindo. Eu falei assim, nosso filho tem síndrome de Down. Meu Deus, sabe, parece que eu senti até um... Você queria
Fazer ele sentir também. Falei, que ela tava sentindo. que isso, meu filho é lindo. Eu falei assim, pode ser, mas ele tem síndrome de Down. Eu vi, ele não se mexia, ele, sabe, os bebês hoje, naquela época já nasciam mais espertinhos e tal. Gente, resumindo, foi uma semana de muito sofrimento, muito mesmo. Eu escutava coisas, mãe de Down me ligava, ai, foi uma bênção, sabe, não tinha nada que me consolava. A coisa que eu mais detestava ouvir era isso, que você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa escolhida. Super importante isso, porque você deve estar acompanhando toda aí essa, né, comercialização do autismo. Então, eu sou uma profissional, por exemplo, e uma mãe, obviamente, em primeiro lugar, uma mãe, que eu não defendo um autismo de novela. Tá? Então, eles são sempre mais inteligentes. Não romantiza. Não pode fazer isso mesmo. Não, né? e eu não tenho nenhum problema, assim como você. E eu tô achando o máximo ela não ter problema, De porque as pessoas têm dificuldade de assumir. Contar que o autismo não é algo extremamente legal na minha vida. Tá? É óbvio que a gente vai chegar no seu futuro, e depois eu divido com você o meu, que eu tentei transformar isso, tá? Mas eu sofri muito. E quando você fala que a gente é mal no sofrimento, é mal na perda, porque eu sempre digo, Carla, quando nasce um filho atípico, morre uma mãe típica. Toda a idealização dela, toda a expectativa, naquele primeiro momento, morre. E tem que morrer. Senão ela fica em negação daquele processo, né? Porém, eu queria dividir com vocês o quê? Que quando a minha ficha caiu, eu sofri muito e eu me perguntei muitas vezes, por que comigo? Comigo. Por que comigo? Assim, Você se fez essas muito. perguntas? E assim, como que eu vou colocar esse problema na minha família perfeita? Mas que sensacional, que coragem de falar isso. Porque a gente, eu vinha de uma situação perfeita. Como assim, né? Como que eu vou colocar? E que tipo de mãe eu vou ser? Eu vou ser aquela descabelada, levando o filho para as instituições, procurando uma melhor ajuda para ele. Como que eu vou ser? Eu tô emocionada, porque eu fico pensando, tipo assim, eu acho que a maternidade, não só, né, porque eu tive, não digo desejada, mas a minha filha mais velha não foi planejada. E quando a Giovana nasceu uma mãe com, eu engravidei aos 17 anos, então assim, então eu fiquei imaginando a enfermeira trazer, e a frustração, porque assim, a gente ninguém deseja ser uma mãe atípica quando você planeja, né? Igual vocês, estamos só nós dois. Você acha que você planejou, né? Querendo ou não, a gente acompanha o Ricardinho, que é né? O Ricardinho é educadíssimo, mas a Angélica não deixa de dizer pra gente. Quantas vezes ela me liga e fala, ai, amiga, olha aqui, ele tá se batendo. Então, assim, pra gente que tá de fora e vê ela lidando, agachar e ele obedecer, o Ricardinho sai com a gente pra tomar vinho, ele é educadíssimo. Só que por trás daquilo, né? Tem todo um trabalho. Mas tem uns comportamentos inadequados que a gente não consegue controlar. Que no começo dão vergonha social. Gente, eu ser chamada em escola porque uma coisa que eu acho que acontece é que as pessoas que trabalham com educação não estão preparadas. Elas não sabem, não estão. Eu acho que teve muita gente ao longo da trajetória do meu filho que achou que ia conseguir, como se um dia ele fosse acordar sem síndrome de Down. Ia curá-lo, tá? Como se aí ele não fosse mais puxar o cabelo daquela menina, que ele fosse entender na hora que fala que é errado. Não é nada disso. Eu não sei se eu já te contei isso. A Manu, minha caçula, estudou com o Felipe na escola, né? Um ano. E a hora que ela chegou, o Felipe, naquela idade, eles eram do prezinho, ele batia em todas as meninas. Nossa, batia. Aí, e a Manuela, vocês conhecem, né? A Manuela é muito... A Manu é muito... É um sintoma, tá, gente? E eu sempre deixei, ainda mais a Manu que é terceiro filho, eu deixei ela ter E a Manuela, quando ela percebeu que o Felipe batia em todo mundo, ela chegou pra ele, acho que eu nunca te contei, ela chegou pra ele, que ela pegou na mãozinha dele assim e falou assim, você pode bater em quem você quiser, não em mim, tá? Mas brava, ele nunca relou na mão. Ele batia em todo mundo. Acho que talvez faltasse isso, atitude, né, das pessoas, né? E tinha uma outra menininha na sala também, né? Tinha. Que também era Down. E essa menininha, o pai dela um dia me chamou na escola, porque eu acho que a Manu pode ser que ela vá por esse caminho. A menininha, ela fazia xixi na fralda, ela usava fralda ainda, e ela era mais velha. E a Manu um dia falou assim, não, você é grande, não vai usar mais fralda, agora você vai comigo. Você vai comigo no banheiro. E a menina saiu da fralda porque a Manu levava ela ao banheiro. Mas assim,
talvez as escolas ficam pensando em mimar e não E tratar. olha que acho que o pai dessa menina, né, o Zé Luiz, ele é fisioterapeuta. Eu não sei, ele entrou na escola. Nossa, isso há Ô, tantos Carla, anos. e como você saiu? Como você fez para sair desse primeiro momento? Durou que uma semana. Maravilhosa, Uma semana. como sempre. Na né? época, o Pedro tinha, o meu filho mais velho, ele tinha que ir numa festa, ele tinha que ir de smoking, eu tinha que alugar um smoking pra ele. Ele ficou, ninguém tá ligando pra mim e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, ele tem outros Tem outros filhos, dois filhos. eu tenho que seguir em frente e vamos procurar ajuda, vamos resolver essa situação. E claro que existiram percalços nesse caminho, porque logo depois a gente descobriu uma cardiopatia muito grave no Felipe, ele teve que ser submetido a uma cirurgia. Então a gente teve que deixar tudo e ficar com ele em São Paulo um tempo. E então, assim, mas depois que passou tudo isso, a gente seguiu em frente, como eu disse, que depois do Adaptar, se sofrimento, tá? Que adaptou, né? não nos ensina muita coisa, ensina só a tentar superar, tentar sobreviver. Ô, Carla, e como que era, nem né, me surgiu, lidar com o preconceito das pessoas com relação a ele? Gente, não posso falar isso agora. Porque, na verdade, existe muito preconceito. Sim. E de onde você menos espera. Você sofria muito. Mas, assim, é um preconceito velado, Velado. que aí a gente finge que não acontece porque a gente quer seguir em frente. Entendi. A gente quer continuar convivendo. Quer conviver em tá? sociedade. Convivendo socialmente e tal. Mas uma coisa eu vou dizer, nossos amigos são maravilhosos. Eles acolheram o Felipe sempre. E com tanta maturidade, sabe? Com tanto entendimento. E eu E falo, eu tô sou muito perguntando grata. porque eu falo assim, a gente sempre com o Ricardinho, né? E acho que eu presenciei acho que 2 vezes que Eu me já vivi marcaram. muitas coisas. As pessoas têm medo. Porque o Ricardinho, ele não fala. Ele é Ah. apráxico, É. então ele tem um diagnóstico de autismo, nível 3 de suporte, um TDAH e uma apraxia motora de fala, que para quem não sabe, que tá aí, é uma dificuldade motora de falar. Ele tem uma apraxia motora de fala severa, Uhum. né? Então agora, depois de 7 anos de terapia, ele consegue hoje falar, vamos dizer assim, mas expressar algumas palavras básicas, tá? Como xixi, cocô, beber, papar, coisas muito, muito mesmo assim, Básicas. básicas, tá? Então, ele não fala, ele tem bastante estereotipias, tá? Então, flaps com as mãos. Eu tô citando isso porque socialmente isso dá um impacto. E eu óbvio. quero falar da formatura. Você lembra a missa da. Eu vi o Ricardinho nascer literalmente. Eu tava no hospital Uhum. e a gente tava na formatura da irmã da Angélica, na missa. Sim. Lembra? E o Ricardinho tava sentadinho e aqui. E um casal. Gente, assim, aquilo me doeu, né, Angélica? A Angélica falou pra mim, calma. Mas isso é Calma, muito porque comum, eles não né, são. Carla? Amiga, Pra mãe como- atípica. Mas eu falo que pra mim, eu falei, gente, eles não estão vendo que assim, É. não é uma coisa voluntária, né? E não é, mas assim, ele não é uma criança É. mal educada, Aham. sabe? A gente tava lá no cantinho, no fundo. Então, assim, e por isso eu te pergunto, porque o Ricardinho não é meu filho, apesar do amor que eu sinto por ele, me doeu muito. Muito. Eu acho que se eu fosse mãe dele, eu Olha aqui, passaria você já brigou com alguém pra defender uma coisa ruim sobre você, Carla? Você já brigou com alguém pra defender o Felipe? Você é tão elegante, você é tão organizado, emocionalmente Nossa. elaborado. Você já brigou pra defender o Felipe? Ai, olha, Não precisou. A elegância resolveu tudo, Tati. assim, uma vez ele foi expulso de uma escola, tá? E aquilo foi muito doloroso também, porque ele pedia para ir para a escola, né? Naquela escola ele queria ir. E ele queria ir para a escola e até a gente arrumar uma outra coisa, ele ficava, eu não vou para a escola, eu não vou para a escola. E era importante pra ele, né? A escola. Então, na hora que eu recebi essa notícia, eu fiquei, assim, me deu vontade mesmo, sabe, de voar no pescoço da pessoa. Você não fez. Não. Ah. Não. Você acha que hoje, passado todo esse tempo, né? O Felipe tá com 23 anos, 24. Qual foi aí o maior ensinamento que o Felipe te deu nessa maternidade que a gente chama de atípica? Humildade, sabia? Saber falar assim, saber pensar assim, existe esse problema na minha vida, tá? Muitas vezes eu não sei a melhor forma de conduzir, mas estou tentando, vou tentar, vamos tentar todos fazer o melhor para ele e para nós. E quando você se depara com uma coisa irremediável, que é, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela pode
melhorar, evoluir tudo, mas ela sempre vai Vai ter ter síndrome de Down. igual uma criança com autismo. Então, assim, e se deparar com esses pequenos preconceitos do dia a dia, essas pequenas dificuldades, é dificuldade de escola, é dificuldade de socialização, é dificuldade de frequentar. Aceitação. Ele não tem amigos, amigos dele, a vida dele é nós, nossa família. Sim. Então você tem que reconhecer, tem que levar, por exemplo, para uma reunião com amigos, e às vezes ele fazer uma coisa feia, e a gente, os amigos, tá tudo bem. Sim. E eu também, tá tudo bem. Importantíssimo, né? Isso é humildade, isso é entender isso daí e agradecer, ser grata por essa aceitação, tá? Entendi. E eu faço isso e tento levar dessa forma. Muito, muito A bom. gente até ia começar uma hora da pimenta, mas posso fazer mais uma pergunta e sai completamente do tema? Claro. Por que que nós estamos falando de vinhos e viagens? E a doutora Carla conhece mais países do que eu, Ah, gente? Impossível. Não conhecemos alguém. Não, eu vou seguir o vamos modelo fazer da Tati. quiz um Ai, dia. todo mundo. Falei, minha expectativa, ó. Aqui, ó, as duas expectativas de vida. Então manda, Tati. Eu queria saber qual a viagem mais marcante da sua Nossa. vida. Viagem geográfica, porque a gente fala de viagem. Viagem geográfica. Olha, eu tive muitas viagens boas, mas falando em vinho, assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente sempre viaja juntas. A gente tentou uma vez por ano, nos últimos 15 anos, fazer viagem. Nunca, não foi sempre que deu certo, mas nós já fizemos viagens maravilhosas. A França nós já fomos 3 vezes, então a gente conhece várias regiões, mas assim, a gente vai para conhecer a fundo mesmo. E uma viagem que a gente sempre lembra, foi uma das primeiras viagens que a gente foi para a região de Bordeaux e da Borgonha. E nós pegamos, assim, guias maravilhosos, que a gente conseguiu entender, uma coisa que a gente tinha muita curiosidade de entender como que eram essas regiões, e então ver a diferença entre o vinho de Bordeaux e o vinho da Borgonha, o sistema de Chateau de Bordeaux e o sistema dos Crus da Borgonha, sabe, a mescla de Você foi na uvas. raiz, né? A mescla de uvas de uma região, Viagens e vinhos. os vinhos, os varietais, só aquele tipo de vinho que é da Borgonha, Ai, só tem uma delícia. tinta e uma branca, em Bordeaux é aquela mescla. Então, viver isso daí, comparar, ter essa experiência com as amigas, visitar Você lugares acha que maravilhosos. viajar ressignifica? Sim, eu acho que viajar é tudo, gente. Viajar te mostra. Você te conhece mais numa viagem, porque você tem que conviver, dividir seu espaço, e você conhece, vai a fundo numa outra cultura. E você já viajou sozinha, Carla? Totalmente sozinha? Totalmente sozinha. Olha, não, assim, curtas viagens, não, viagens curtas. Mas, assim, com um objetivo, por exemplo, científico, não assim, para Não a passeio. passeio, não pra Europa Super sozinha. recomendo. Então, a gente vai te dar esse desafio. A gente vai te dar esse desafio. É outra história, outra espécie de Foi pra viagem. onde sozinha? Muitos Tati? lugares. Fui Muito. pra China sozinha. Já fui pra Indonésia, pra Malásia, pra Havaí. Eu Nossa, fui muitas. recentemente para Londres sozinha. Eu fui pro Rio. Carolina foi pro Rio Vivi uma vida sozinha. louca. Mesmo, tá? Não é escondendo uma amiga ou alguém. Aham. Sozinha a gente te indica. É, Se tem alguma coisa então, eu vou colocar isso aí no meu calendário. A gente vai estar sozinha. É maravilhoso, é um outro estilo de viagem. Isso. E assim, às vezes, não é porque eu não tenho ninguém. Igual esses dias a gente estava É conversando. porque eu adoro ficar sozinha. Eu também. Eu adoro sentar no restaurante, pedir uma taça de vinho. Aí isso eu faço sempre, quando eu vou a São Paulo. Essa eu faço vai tirar sempre. de letra. A viagem sozinha, ela é sobre o descompromisso. Mas com o quê? Com tudo no sentido ético, obviamente. É. Mas você muda os seus roteiros Aham. no dia, sem Aham. necessidade de previsibilidade. Você muda tudo a qualquer hora, a qualquer momento. Isso é muito gostoso. E detalhe, você tem que se conectar com você. Você não Aham. tem uma opção, É. tá? Você tem que se acertar com as perdas. Uhum. Você tem que se acertar com as contas. Então, assim, eu fiquei 8 dias sozinha. Eu não acho pouco. Não, Qual foi é teu bastante, máximo nossa. sozinha? 3 meses. Quanto? Nossa. Ah, você sabe como que eu faço? Porque 3 meses mesmo, porque eu fiquei fiz várias cidades da Indonésia e da Malásia, porque eu fazia trabalhos voluntários. Então eu ia para um lugar, fazer um trabalho voluntário, daí eu ia para Bali sozinha, daí eu fui 3 meses É, o mesmo. meu eu fiquei 6 Aí eu fui dias. pra Turquia, eu fiz Nossa. várias. Eu acho que 7 dias, 6, 7 dias pra vocês sozinha. Eu fiquei 8 e conto pra você teria ficado mais 2. então. Eu acho que 10 dias. Foi É muito porque você foi legal. pra fora. Foi É. um dia pra ir, um dia pra voltar. É. Eu fui aqui, Isso, entendeu? Era isso. pertinho. Eu super indico, mas também
falei para as meninas, você tem que estar numa fase que eu acho que você tá, não tenho dúvida, mas você tem que estar numa fase de bem consigo mesmo. Você tem que estar se gostando, você tem que estar se amando, porque é você com você. Então você tira suas próprias fotos, é óbvio que você pode pedir esse favor para alguém, mas você almoça sozinha, você janta sozinha, você chega no hotel e você tá sozinha. Então eu sempre ligava uma música, eu sempre pedia um vinho. Ela sempre ligava Eu pra sempre nós. ligava para elas para contar, meu Deus, a solitude. Acho que finalmente eu conheci a solitude. É, completa, né? Porque não é É, como você ficar algumas horas em casa Eu sozinha. acho que uma viagem sozinha, ela abre um portal da verdadeira solitude. Porque assim, ali você não conhece ninguém, é você e você, sabe assim? Você fala, você sente e fala, não. Ok, mas não somos feministas a ponto de dizer que uma viagem a dois. Tem o momento da viagem com dois, tem o momento da viagem com as amigas e tem o momento da viagem sozinha. Essa, então, eu preciso Essa você não experimentar. experimentou. Quem sabe depois Você vem vem contar pra nós. mim. Quando eu fui pra China, tinha acabado um relacionamento, o primeiro relacionamento pós-divórcio, aquele que dói, sabe? Então, a minha irmã falou assim: você tá chorando aqui, você vai pra Balneário, você chora em Balneário, vai chorar em outro lugar. Daí eu falei assim: então, pra China, ninguém vai pra China pra chorar. Mas e era um momento que eu não estava bem, porque diferente das outras viagens que eu estava bem, esse eu não estava bem. Mas eu fiquei bem. É Por que você interessante escolheu a isso. China nesse momento, tá? Não sei, eu falei que era pro outro lado do mundo, essa frase. Liguei pra Roberta, que é nossa amiga, ela já não trabalha mais. A China. Uma semana eu fui. Tão diferente, A né? China Uma é cultura. normalmente um roteiro Não. escolhido com frequência. Eu fui pra Hong Kong, que é um roteiro um pouco mais turístico, né? Um tipo de conhece, bispo. cara? Hong Alguma Kong. coisa no Oriente. Mas a China, geralmente, eu vou pra China pra levar empresários pra feira de Cantão, E outra Shanghai, coisa, né? uma cultura completamente É. diferente, Por exemplo, longe pra Turquia também, que é caramba. uma Eu cultura fui extremamente sozinha, machista, eu fui né? sozinha pra Istambul, nesses 3 meses que eu fiquei. Eu fiz um comer, rezar e amar. Mas não amei, nem conheci ninguém. Eu fiquei Gostou da parte do Fiquei comer. só mas foi muito bom. Mas 3 meses é muito, essa coisa de louco. Não, como a gente eu. tá chegando. É uma semana. Uma semana, tá bom? Gente, hora da pimenta. Como no primeiro episódio, a gente fez uma brincadeira, uma Agora que a gente perde trend. seguidores. É, nesse momento que a gente passa vergonha. Por isso, tome mais um gole de vinho, por Vocês favor. perceberam que nós não Não brindamos com a brindamos. Quando eu fiz a Carla. primeira pergunta, eu lembrei, mas a gente vai brindar no final. Combinado, então? É, pra não Então, ter Eu Não, lembrei, eu falei, porque no outro episódio fui eu que falei, vamos fazer o nosso brinde. Mas enfim, amigos, nós estamos aprendendo. É o nosso dia 2, combinado. Até o próximo episódio a gente vai estar cada vez melhor. Não sei se com uma melhor convidada. Nossa, tô amando. A gente falar só de vinho. dá uma Combinadíssimo, Tati. Vamos Então, lá. a trend é vinho e vergonha. Funciona assim. Cada participante vai contar uma pequena situação constrangedora que já viveu. Pode ser bêbada ou não. Geralmente, né, com vinho, é melhor a gente falar que já bebeu um pouquinho. E aí a gente termina a história falando assim, vinho e vergonha, mas a gente viveu. Querem que eu comece, gente? Você não tem poucas situações constrangedoras. Pensa numa menos, amiga, né? Tá, mas a convidada vai participar disso. Ela vai. Eu quero saber uma situação constrangedora dela. Vocês não querem? Bom, fica à vontade, né? Nada que cancele você. Isso. Começa você, Tati, pra quebrar o gelo. Pra quebrar o gelo, eu vou começar então. Assim, eu não sou, as meninas sabem, eu não sou muito de beber, porque eu não consigo mesmo beber muito. E aí, um dia eu tomei, eu voltando, né, da quimioterapia, eu tenho um problema com todo mundo aqui sabe, você sabe que eu tenho problema com peso, eu tenho que estar magra o tempo todo. Sou criada nos anos Também sou 80, assim. que peso é muito importante, a balança é importante. E aí eu comecei a tomar o Ozempic, pra perder um peso. Contamos ontem para os nossos telespectadores que a gente gosta da beleza. A gente gosta da beleza. da beleza, do tá, botox, a inclusive. gente gosta. A gente não erra aí. Naquele dia, foi numa sexta-feira, eu tomei o Ozempic e fui tomar um vinho com os amigos. Acho que vocês não estavam nesse dia, a Carol talvez estivesse. Fui tomar um vinho com os amigos. E eu lembro muito bem, eu tomei... Tô com medo do que ela vai falar. Eu acho que eu tava Moscou casada Mule. ainda. Não tava. Você tava na turma já. Então eu tava. Porque o Cid tava junto. Mas era o Cid, ué. Não tava. Por favor, vamos dar sequência na 2 história. Moscou Mule, Eu não tava, foi dois aqui na minha chopp. casa.
2 chopp. E aí o nosso amigo falou assim: você gosta de cachaça? Eu adoro cachaça. Você, como mineiro, deve gostar de cachaça, né? Aí ele falou assim: então, vamos tomar uma cachaçinha. Tomei uma, ele falou assim: mais uma só, tomei 2. Então foi 2, 2, 2. Não é grande coisa, vocês sabem que não é tanta coisa, mas eu misturei Pra e o você, Ozempic. pra você. E eu passei mal. E os meus filhos são super certinhos, gente. Os meus filhos são meninos da igreja, super certinhos. Aí chega a mãe bêbada em casa passando mal. Acordei a mais velha, Laís, que faria plantão na noite seguinte, no sábado de manhã. Falei, filha, pelo amor de Deus, me leva pro hospital, que eu vou morrer, eu não tô aguentando. Ela me levou pro hospital. Ela depois conta, porque eu não me lembro, que eu falava assim: tira esse álcool do meu sangue. Ela disse que a médica disse que é por causa do Ozempic. Mas achei muito constrangedor eu colocar Eles minha tiveram filha que cuidar numa- de você? Ai, minhas filhas. A Manu falou assim: eu não vou cuidar de bêbada, e foi dormir. E a Laís, muito mais humana, mais querida, me levou pro Eu hospital. acho que nessa trend aí de ter bebido, eu posso voltar 20 anos. Terminar, porque terminar a história... É pior? Não, bebi, mas a gente viveu. Bom, o grupo todo sabe, Carla. Eu sou uma apreciadora de vinho, tá? De cerveja. Então, assim, ó, eu tenho um comportamento durante a semana extremamente rígido. Pra mim, o maior desafio desse podcast não é estar aqui, é ter que beber pra gravar o episódio. Porque eu sou super cética durante a semana, tenho uma vida extremamente corrida, mas no final de semana eu me libero nesse sentido. E eu lembro que eu era bem jovem, eu tava no meu 2º trabalho, eu vou contar de antes. Gente, eu tenho histórias de ontem. Eu acho que você pode contar. Não, mas fica de ontem para um próximo episódio, depois que eles conhecerem. Melhor a gente bem pra longe. Bem então. pra longe. Quando Deixa você eles era conhe- adolescente. O meu era mais um pouquinho. Eu tinha 20 anos e eu trabalhava como secretária numa clínica de estética. Então eu não tinha 20, porque eu era estagiária de psicologia, então eu tinha mais ou menos isso. 18 anos, eu trabalhava como secretária numa clínica de estética e eu era obrigada a trabalhar no sábado. E a noite maringaense, aos 18, 19 anos, era na sexta. Não era no sábado. Resumindo, tá? Saí, fui num show no Pavilhão Azul, César Menotti e Fabiano. E eu entrava no trabalho às 8 da manhã e bebi algumas coisinhas, tá? Nem me lembro o quê. Fui direto pro trabalho. Passei em casa, tomei um banho, morava numa república, né? Eu e mais 4 garotas da psicologia. E aí tomei um banho e fui pro trabalho. Nesse dia, a clínica tava tão assim, fraca de movimento, tão paradinha, que eu tive a brilhante ideia. Eu vou me trancar no banheiro. Eu vou dormir 15 minutinhos e depois eu volto para trabalhar, olhando a agenda das pessoas que iam chegar. Eu acordei com o corpo de bombeiro, estourando a porta, Nossa. tipo às 2 da tarde, porque eu dormi e nunca mais acordei. Eu acho que a tua história ninguém vai ganhar. Então, a frase final. Vocês acham que Tinha eu fui- vergonha, mas a gente viveu. Vocês acham que eu fui demitida ou não? Com certeza. Não. Eu sou uma pessoa que bebe, excelente profissional. Então é o seguinte, tá? Vinho e vergonha, mas a gente vive. Bom, eu acho que eu não consigo lembrar de histórias, a não ser que eu terminei vomitando, sei lá. Caroline, honesta sempre. Mas assim, eu acho que a situação mais de vergonha, assim, de humilhação como mulher, eu tava, né, solteira e tinha terminado um namoro, já fazia, sei lá, um tempo, uns 4 meses que a gente não se falava, e eu prometi que eu nunca mais ia falar com ele, nem... Já conhece. Mas aí, nesse dia... Tanto pra Não, contar mas isso aqui amiga, hoje. 4 meses eu tava. E aí eu bebi, nossa. E eu bebi, tipo assim, nem tava bebendo, sabe? Era 9 horas da noite, eu nem sei como que eu cheguei em casa dirigindo. Mas eu Não façam isso, tá? mandei um áudio chorando, falando que ele era o amor da minha vida, Meu que eu Deus amava do céu. ele, que eu não conseguia ficar longe, não sei o que, maior humilhação. Concluindo, Vinho Vinho e vergonha, mas a gente viveu, foi vergonhoso. você quer pular essa, Carla? Eu Amiga, esse direito, você quer falar? Então, eu vou contar assim, não foi minha pior história, tá? Mas foi que teve mais repercussão na minha vida, porque as outras acabei superando. Como qualquer perda, É. né? Agora, essa assim, a gente estava na faculdade, estava começando a faculdade, depois da prova a gente saía para beber. E eu também nunca fui de beber muito, hoje em dia eu não bebo muito, bebo pouco e tal. Mas a gente começou a apostar quem bebia mais cachaça. Eu tinha Cachaça ainda. pinga mesmo. Pinga. E eu tinha um colega que bebia bastante. E eu tava assim, meio animada aquele dia, porque eu
Eu tava paquerando meu marido, já tava meio de olho nele. E eu tinha escutado a prima dele, que também era nossa colega, falar assim: eu acho que a Carla tá afim de você. Eu já tinha ouvido isso. Aí eu fiquei assim, meio sem graça, Sim. acabei bebendo muito. Aí eu acabei e caí. Assim, não sei como, tá? Eu caí, tropecei, caí assim debaixo da mesa. Aí vieram várias pessoas me ajudar, meus colegas me ajudaram. Eu falei assim: não. É o Toninho que vai me Ah, você vê como a bebida ajuda. Inteligente até quando cai. Aí ele veio meio constrangido, né? Me tirou debaixo da mesa, eu sentei aqui no colo dele. De lá pra cá nunca mais saiu. Aí demorou uma semana pra ele me pedir pra namorar. Foi uma semana muito triste, dolorosa. Tenho muita vergonha e muito constrangimento, porque eu falei assim, gente, mas eu nem sou tão afim assim dele. Eu Sabia que tinha na sido legal ou verdade, péssimo. qualquer tesão já tinha acabado. E eu tive que aguentar aquilo e ainda namorei com ele, casei com ele. Pronto. A frase final é vinho e vergonha. Vim em vergonha, mas a gente Viveu. Bom, Bom, gente, estamos chegando ao fim. Já. toda vez eu fico triste, Carla. Eu vejo ali os tempinhos que ele eu tá faço uma louca. pessoal, seu segundo programa. Toda vez que vai chegando alguma coisa ao fim, eu fico É aquilo, né? A triste. perda, é o A luto. perda. É isso É, mesmo. Mas eu confesso pra você, Carla, a partir de hoje eu entendi várias coisas com você. Primeiro que eu não posso fugir dele. Primeiro que eu preciso encarar. Eu não tenho que, nesse tempo, fingir que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que não dói. Não, eu tenho que entender que eu preciso viver. Eu posso ser chata, eu posso falar mal das pessoas nesse tempo, eu posso responsabilizar alguém, culpar alguém, mas vai passar. Vai passar. É ótimo. É isso aí. E também eu vou te dizer uma coisa também, às vezes você dá com um sentimento que você quer, não quer que esse sentimento exista, tá? Que ele não é adequado, não é ideal, ele pode avacalhar sua vida, ele te dá sofrimento, porque você nunca vai realizar aquele sofrimento, aquele sentimento, ele nunca vai se concretizar. Aí você fala assim, não quero mais pensar nisso, não quero mais pensar. Mas não, mas eu vou pensar só mais uma vez. E a gente, aí um dia isso também vai passar. Então, quer pensar numa coisa que é proibida, que você não pode, que nunca vai acontecer? Pensa, porque um dia você não vai mais pensar. Naturalmente, muito aquilo bom. vai passar. Muito Muito bom, bom. muito bom. Bom, gente, acho que é isso. Carla, foi um prazer receber você aqui. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Então, que vocês sigam o nosso podcast, encaminha para amiga ou para qualquer outra pessoa que vocês achem que vai aproveitar da nossa conversa. E no próximo episódio a gente espera vocês para pegar sua taça e sentar e ouvir um bom papo. Isso. A gente não supera perdas, a gente aprende a caminhar com elas. E quando você tem amigas, vinho, uma viagem marcada, o caminho fica mais leve. Vamos brindar? Graças Então? Vamos brindar! As viagens que fazemos com o destino certo. Estamos aprendendo.